o espelho maldito, refletindo o terror e revelando o segredo sombrio. Após a morte de seus avós, Felipe recebeu uma antiga mansão no campo, um legado familiar que ele nunca soube que existia. Ao chegar, ele se deparou com uma construção imponente, mas desgastada pelo tempo. As janelas empoeiradas e a porta rangente davam um ar de mistério e abandono ao lugar. Embora estivesse animado com a nova aventura, uma leve sensação de desconforto começou a se instalar em seu peito. Algo naquele lugar parecia diferente, como se estivesse observando cada movimento seu. Felipe se estabeleceu rapidamente, começando a explorar os cômodos da mansão. O cheiro de madeira velha e mofo pairava no ar. Cada quarto tinha uma história para contar, mas uma coisa logo chamou sua atenção. Um espelho empoeirado, encostado na parede de um corredor escuro. Ele era grande, com uma moldura ornamentada que já foi dourada, mas agora estava coberta de sujeira e poeira. Felipe se aproximou, hesitante, e limpou a superfície com a mão. Seu reflexo apareceu, mas havia algo mais. Uma leve distorção na imagem, como se o espelho estivesse vivo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Felipe não conseguia tirar o espelho da cabeça. Ele se lembrava das histórias que sua avó contava sobre a mansão, mas nunca prestou atenção. Agora, no silêncio inquietante do lugar, decidiu dar uma olhada mais de perto. Ao se aproximar do espelho, algo estranho aconteceu. Assim que a luz da lua iluminou a superfície, ele viu uma sombra se movendo atrás de si. Um frio percorreu sua espinha, e ao se virar rapidamente, não havia nada ali. Um arrepio de medo subiu por seu corpo, mas ele tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Nos dias que se seguiram, Felipe notou que as sombras atrás dele se tornavam mais frequentes, mais intensas. Quando olhava para o espelho à noite, figuras indistintas pareciam se mover, como se estivessem tentando se manifestar. Ele decidiu investigar mais sobre a história da mansão. Uma velha biblioteca coberta de poeira e cheia de livros antigos se tornou seu novo refúgio. À medida que folheava as páginas, descobriu que a mansão havia sido construída por seus bisavós, e uma série de tragédias havia assolado a família ao longo dos anos. Uma das histórias que mais o impactou foi a de uma tataravó, que, segundo relatos, havia enlouquecido após a morte de seu marido. A lenda dizia que ela costumava olhar para o espelho e ver o reflexo dele, mas não era o mesmo. Era um homem estranho, com um olhar intenso e malicioso. Aquela sombra que ele via agora poderia ser o espírito dela, preso no espelho, esperando para se libertar. Conforme a noite avançava, as vozes sussurrantes começaram a se tornar mais claras, ecoando em sua mente. "Ajude-nos, Felipe", elas murmuravam, e ele não podia mais ignorá-las. Ele percebeu que as almas presas naquele espelho estavam tentando se comunicar, e a única maneira de libertá-las seria descobrir a verdade por trás da maldição que prendia sua família à mansão. Uma noite, decidido a confrontar o que estava além da superfície do espelho, Felipe armou-se de coragem. Ele se posicionou em frente ao espelho, respirou fundo e disse: "Se você está aí, mostre-se." Para sua surpresa, o espelho começou a brilhar, e uma luz intensa envolveu a sala. Ele sentiu um puxão, como se algo estivesse tentando arrastá-lo para dentro. Felipe foi lançado em um mundo paralelo, um espaço escuro e nebuloso, onde as sombras dançavam à sua volta. Ele estava em uma versão distorcida da mansão, onde os corredores pareciam intermináveis e as paredes sussurravam segredos. Medo e curiosidade o impulsionaram a explorar, e logo encontrou uma figura familiar. Sua tataravó, uma mulher pálida e assombrosa, com olhos tristes e cheios de dor.
Você finalmente veio, ela disse, sua voz ecoando como um lamento. Estou presa aqui há tanto tempo. Preciso da sua ajuda para me libertar. Felipe sentiu um misto de compaixão e terror. Ele havia lido sobre a dor de sua tataravó, mas vê-la agora, tão real e tão perdida, mexeu com seus sentimentos. Como posso ajudar? Ele perguntou, sua voz tremendo. A maldição que aprende aqui começou com o desejo de vingança, explicou ela. Alguém na família fez um pacto com forças obscuras para obter poder e agora todos nós pagamos o preço. A revelação deixou Felipe paralisado. Ele nunca poderia imaginar que sua família tivesse um passado tão sombrio. A tataravó continuou. Você deve quebrar o pacto e libertar as almas aprisionadas. Somente assim poderei encontrar a paz. Felipe percebeu que a chave estava no espelho, que agora servia como portal entre os mundos. Ele precisava confrontar o que havia sido feito para quebrar o ciclo. Com um novo propósito, Felipe começou a procurar pistas dentro da versão distorcida da mansão. Ele explorou cômodos que conhecia bem, agora transformados em pesadelos. Em uma sala, encontrou um antigo diário que pertencia ao membro da família que fez o pacto. As páginas estavam cheias de anotações sobre rituais sombrios e o preço que ele estava disposto a pagar. A verdadeira dor não vem do que se perde, mas do que se busca, leu Felipe, enquanto a angústia se apoderava dele. A partir do diário, Felipe percebeu que a única maneira de quebrar o pacto era realizar um ritual que envolvesse o mesmo espelho que havia trazido tantas tragédias. Ele precisava do apoio das almas para fazer isso. Com determinação, ele convocou as almas aprisionadas, prometendo libertá-las se elas o ajudassem a completar o ritual. Conforme as almas começaram a se reunir ao seu redor, o ambiente começou a vibrar com uma energia intensa. Elas se manifestaram como formas etéreas, unindo suas forças. Juntos começaram a recitar as palavras do ritual. E Felipe sentiu a energia crescendo à medida que o espelho começou a brilhar. As sombras que antes eram ameaçadoras agora pareciam mais tranquilas, como se finalmente vissem uma saída. Mas, à medida que o ritual avançava, uma força obscura começou a se opor a eles. O espírito maligno que havia causado toda a dor não estava disposto a deixá-los escapar facilmente. Ele surgiu como uma sombra densa, uma figura grotesca que sugava a luz ao seu redor. "Vocês nunca vão se livrar de mim!" gritou a entidade, e Felipe sentiu a pressão aumentando, quase o sufocando. "Concentre-se!" gritou sua tataravó, e com um último esforço, Felipe invocou a luz do espelho. Ele se lembrou das palavras de esperança que sua avó costumava dizer. O amor e a verdade sempre prevalecem sobre a escuridão. Com isso em mente, ele começou a cantar uma canção de liberdade que havia sido passada por sua família. As almas começaram a acompanhar sua voz e a melodia ecoou pela mansão, cada nota enfraquecendo a força maligna. A sombra gritou e, com um último clamor, foi consumida pela luz do espelho. O ambiente tremeu, e a energia explosiva causou uma onda de luz intensa que se espalhou pela mansão. Felipe sentiu-se puxado novamente para o mundo real, e quando abriu os olhos, estava de volta ao corredor, em frente ao espelho. A poeira agora estava se dissipando, e o reflexo que antes mostrava sombras agora era claro e luminoso. As almas foram libertadas, e a mansão parecia mais viva, como se uma nova energia tivesse sido infundida nela. Felipe olhou para o espelho, agora apenas um objeto comum, e sorriu. Ele havia enfrentado o passado, aprendido sobre sua família e quebrado uma maldição que assombrava gerações. Com o coração leve, ele decidiu transformar a mansão em um lar, um lugar cheio de alegria e novas memórias. Ele sabia que, embora as sombras do passado não pudessem ser completamente apagadas, ele tinha a responsabilidade de criar um futuro melhor para si e para sua família.
A história da mansão não era mais uma tragédia, mas um testemunho de superação e amor. Felipe olhou pela janela, admirando o céu claro, e percebeu que a vida continuava, cheia de possibilidades e novas histórias a serem contadas.